Este é o quarto vídeo referente à obra Ego Transformado, uma proposta de diálogo com a obra de Timothy Keller, um pastor americano fundador da igreja Redeemer Presbyterian Church em Nova York. Ele é um autor muito conhecido no Brasil e diversas editoras publicam as suas obras. Ego Transformado é um pequeno livro que provavelmente foi originado de um sermão ou de uma palestra dele, do autor, e trouxe para todos nós uma visão cristã a respeito do ego humano. A perspectiva de Timothy Keller é mostrar quão diferente do original é o ego na situação natural dele, nas pessoas que vivem sem Jesus Cristo. E mostrar que, por meio da salvação que há em Jesus Cristo, como o ego pode ser transformado. Neste capítulo 3, ele vai se dedicar a alcançar ou como alcançar uma visão transformada do eu. E nós vamos, então, dialogar com ele no decorrer deste vídeo, e a recomendação que fica para você é que justamente você compre este pequeno livro. Ele é bem modesto, é fininho, bem modesto, mas ao mesmo tempo profundo. É importante que você o tenha para a sua análise, para o seu proveito em geral. Vamos ao capítulo. Como alcançar uma visão transformada do eu. Lembrando que Timothy Keller começou esta série de falas neste livro, fazendo duas perguntas que são fundamentais para todo o estudo que foi desenvolvido. A primeira pergunta é: quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus? E ficam as dúvidas. Esse coração é realmente diferente? Acontece alguma coisa nova nele? A segunda pergunta é: se confiamos em Cristo, como deve ser o nosso coração? Somos nós que temos que tratar do nosso ego ou efetivamente Deus trata do nosso ego e nós não precisamos fazer nada? É claro que Timothy Keller vai argumentar a favor de uma transformação que vem de cima, que vem do alto, que vem de Deus, mas ao mesmo tempo fala do trabalho que precisamos desenvolver quando tratamos do ego. Vamos lá. No primeiro capítulo, Timothy Keller tratou de identificar o que seja um ego natural. E o ego natural, ele classificou-o como físio, uma palavra grega que significa inchado, inflado. E então Timothy Keller trabalhou o conceito do inchado, do inflado, com a metáfora de uma bexiga, do mesmo jeito que eu fiz aí. E nós temos que imaginar, então, o que seria uma bexiga cheia de ar dentro do nosso corpo, empurrando os órgãos, empurrando toda a nossa caixa torácica. Enfim, nós teríamos algumas características. E Timothy Keller, lógico, trabalhou a ideia do vazio. E ao trabalhar a ideia do vazio, da bexiga inflada dentro do ser humano, ele identificou que este ego está justamente vazio de Deus. Está cheio de coisas, mas está vazio de Deus. Ele está também dolorido, porque ele comprime as outras partes do corpo. Ele empurra as outras partes do corpo e, nesse sentido, ele também se machuca muito fácil. Nós nos machucamos muito facilmente, nós nos ofendemos muito facilmente. Nós, muitas vezes, não conseguimos perdoar. Nós estamos constantemente sentindo dores do ego. E na condição natural,
nós trabalhamos muito para que o nosso ego esteja sempre por cima. Nós, muitas vezes, nos orgulhamos das coisas que temos, mas não temos nenhuma consideração por aquilo que temos. E nós percebemos que muitas vezes nos falta essa consideração pelo que temos, justamente quando nós comparamos o que nós temos com o que outro tem. E nós vemos que o que o outro tem é superior ao que nós temos. E aí, então, a nossa preocupação está em justamente recuperar o espaço perdido do ego para a outra pessoa. Então, o nosso trabalho é sempre procurar nos valorizar, procurar nos fazer pessoas importantes e pessoas imprescindíveis para os outros. Ou que temos a verdade, ou que possuímos a razão das coisas. Então, por isso, Timothy Keller fala de um coração, de um ego completamente entregue ao trabalho sem cessar, dia e noite. E por conta disso tudo, ele conclui o primeiro capítulo trabalhando a ideia de que, por conta do fato de que o ego está sozinho, depende de si mesmo, naturalmente, quando a pessoa está num estado natural, não tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, então esta pessoa, na verdade, é muito frágil. Embora pareça forte, esta pessoa é frágil. No segundo capítulo, então, Timothy Keller trabalhou como o apóstolo Paulo, que escreveu aos Coríntios a primeira carta no capítulo 4, como o apóstolo Paulo teve, a partir do seu encontro com Jesus Cristo, um trabalho muito grande feito no seu ego, no seu próprio ego. Ele sempre foi um homem que valorizou muito as coisas que tinha. Mas quando ele chegou diante de Cristo, e nós vamos ver ao final deste vídeo a declaração dele, quando ele chegou diante de Cristo, ele percebeu que em relação a Deus, ele não era nada. Assim como nós devemos ter a mesma consciência diante de Deus, nós não somos nada. E nesse sentido, então, o apóstolo Paulo percebeu que em lugar das coisas importantes para ele, o que viria a ser mais importante para ele era o evangelho no seu coração. Então, diante desta situação, nós encontramos na fala do Timothy Keller a receita de Paulo. E está aí na sua tela: a humildade do evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. Não preciso mais ligar as coisas à minha pessoa. De fato, o apóstolo Paulo, ele disse que não gastou tempo refletindo ou meditando, mas a partir do instante do seu encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, o que aconteceu com ele foi que ele se pôs a trabalhar a favor de Cristo. E as pessoas se surpreenderam como é que um homem mudou tanto de ponto de vista, porque antes era perseguidor e agora estava a favor de Cristo e declarando o senhorio de Cristo na sua vida. E com isso ele não tinha tempo para lidar com as coisas do seu ego. Ele tinha sim que fazer a vontade de Jesus e cumprir a missão que Jesus Cristo tinha dado a ele de ser um apóstolo para os gentios. Timothy Keller mostra como isso funciona neste segundo parágrafo. Na verdade, deixo de pensar em mim mesmo. É a liberdade que vem do autoesquecimento. Essa é a principal tese de Timothy Keller. Como é que eu substituo um ego vazio de Deus, um ego atarefado, um ego frágil, um ego dolorido? Como é que eu substituo? Quando eu coloco no lugar um autoesquecimento e uma lembrança da minha vinculação
com Jesus Cristo. Jesus Cristo salvou minha vida. Jesus Cristo salvou sua vida. E por conta disso, nosso vínculo de ego está com o vínculo do ego do próprio Senhor. É o Senhor que vive em nós agora, e não o nosso ego antigo. Então, quando ele fala do autoesquecimento, ele diz que é o descanso bendito que somente o autoesquecimento nos oferece. Hoje, neste vídeo, nós chegamos a este terceiro capítulo, e no nosso caso, o quarto vídeo, e o nome do capítulo é Como Alcançar uma Visão Transformadora do Eu. O apóstolo, ao escrever para os coríntios, e a igreja dos coríntios era uma igreja muito dividida em grupos que queriam se sobrepor, que não se amavam mutuamente, mas que tinham se abrigado debaixo de mestres específicos e por isso cantavam a sua glória própria, se orgulhavam desses mestres. Uns eram de Paulo, outros eram de Pedro, uns eram de Apolo, e havia um outro grupo, um quarto grupo, nós somos de Cristo, dizendo que nenhum dos líderes anteriores servia. Bom, Paulo escreveu a essa igreja tão problemática, tão egocêntrica, e ao falar da condição que aqueles crentes estavam, que era a condição de crianças espirituais, porque eles eram tão desunidos, eles estavam tão preocupados em alimentar seu próprio ego, o que aconteceu foi que ele disse assim: quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante, minha consciência está limpa disto. Mas isso não prova que estou certo. E por último ele diz assim: o Senhor é quem me avaliará e decidirá. Quando Timothy Keller trabalha essa questão, ele nos lembra de algumas situações. Como é que as pessoas nos avaliam? Ora, cada uma delas tem uma cosmovisão específica, uma experiência de vida diferente da outra. Cada uma delas tem um gosto diferente, tem uma postura diferente. Muitas vezes a pessoa não é evangélica, não é religiosa, muitas vezes a pessoa não tem um critério, mas enfim, ela está habituada a julgar. Porque nós estamos habituados a julgar. Nós estamos habituados a dizer o que é que os outros merecem ou não merecem. Nós estamos dispostos sempre a dizer o que os outros deveriam fazer ou não deveriam, e nós estamos sempre dispostos a condenar ou absolver. Depende do nosso ponto de vista. O apóstolo Paulo mostra que este critério para ele, o critério dos coríntios o avaliarem, se ele era um apóstolo fraco ou era um apóstolo forte, se ele era um apóstolo que provocava neles sentimentos ou não provocava, não era importante para Paulo. Porque ele olhava um pouco mais para cima. Eu estou vivendo com vocês, eu estou trabalhando com vocês, que são minhas ovelhas, a igreja de Corinto, por causa da ordem que eu recebi. Então, eu posso olhar para vocês e ver que vocês são como crianças, que não têm uma fé consistente ainda e não podem receber da minha parte o ensino que eu já tenho. Justamente por conta disto. Então, eu não vou descer ao nível de vocês para ser julgado por vocês. Eu tenho quem me julgue. Eu tenho quem me julgue. E quem me julga não sou eu mesmo. Quem me julga não é a minha consciência, ainda que pareça para a minha consciência que tudo está bem. Na verdade, quem me julga é o Senhor. Mas Ele já me julgou. Esse é o segredo. Esse é o segredo de Paulo. Agora,
vocês podem perceber claramente que esta atividade de julgamento acontece a toda hora, a todo minuto. Provavelmente vocês estão julgando este vídeo e vocês estão dando um veredicto. Eu teria que dizer como Paulo, não importa o que vocês pensam, não importa o que eu penso, se eu estou gostando ou não de fazer este vídeo, não importa se a minha consciência está em paz ou não, importa sim que o Senhor é quem avalia aquilo que está sendo feito aqui. E é muito interessante recordar uma das palavras de Paulo, quando falando aos romanos, ele diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em outras palavras, uma pessoa em Cristo Jesus, ainda que seja avaliada pelo seu próximo, ainda que seja avaliada por si mesma, ou vá conferir a sua situação com a sua consciência, é uma pessoa que, da parte de Deus, já foi liberada, já houve um veredicto e não há condenação nenhuma para aquela pessoa que está em Cristo Jesus. Então, qual é o segredo? Para Paulo, não há mais julgamento a respeito dele. Ele não merece ser salvo. Ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Mas ele é salvo. E ele é salvo justamente por conta da graça divina que o alcançou. Isso pode ter acontecido com você e comigo. Quer dizer, nós recebemos a graça de Deus em nossa vida. E qual é o veredicto? Todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, toda a nossa condenação já foi colocada nos ombros de Jesus Cristo. E Jesus Cristo morreu há 2000 anos e levou consigo o nosso velho homem, Paulo diz. Então, como é que fica o ego de uma pessoa que sabe que foi libertada dos seus pecados, perdoada para sempre, e que agora está vivendo debaixo da graça de Deus, sob o cuidado direto de Deus? O processo foi concluído. A pessoa não passará por condenação. Isso significa, realmente significa, que naquele dia em que Jesus Cristo reunir as pessoas num tribunal para julgamento de cada uma, os cristãos serão imediatamente levados para a sua presença sem condenação. Isso não quer dizer que os cristãos não passarão por julgamento. Eles passarão ainda por um julgamento, nós vamos ver mais adiante aqui no vídeo. Mas é importante nós nos lembrarmos que quando Deus olha para a gente, Ele nos ama da mesma maneira que amou o seu Filho. E o seu Filho carregou sobre si as nossas iniquidades. Então, o nosso ego precisa estar posto na mão de Jesus, precisa ser satisfeito pela obra de Jesus, em vez de nós ficarmos com nosso ego vazio de Deus, dolorido, atarefado e frágil. Pelo contrário, o nosso ego pode crescer em estatura, em dimensão, em força, em qualidade, quando ele está satisfeito em Cristo Jesus. Paulo descobriu isto. E é dentro desta linha de raciocínio que Timothy Keller vai comentar a diferença que existe entre uma pessoa não cristã e a pessoa cristã. A pessoa não cristã ou a pessoa religiosa de diversos credos religiosos que a sociedade tem, será assim: os seres humanos, religiosos ou não, se esforçam para obterem reconhecimento por seu desempenho, esperando receber um veredicto de aprovação por suas ações. Olha, eu espero merecer o céu.
com tudo quanto eu estou fazendo, eu espero receber a eternidade. Eu espero viver o tempo que eu tenho recompensado pelas ações que eu pratiquei. Então a pessoa não sabe o veredito. A pessoa tem a esperança no veredito que seja positivo, mas que está baseado exclusivamente nos méritos dela. Então, olha o esforço do ego no sentido de ser uma pessoa que, ao final, mereça alguma coisa. Mas os cristãos são diferentes. Os cristãos sabem que não merecem e que, sem Jesus Cristo, estariam condenados. Mas quando confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o que acontece com eles é que Jesus Cristo dá o veredito. Se alguém crê em mim, são essas palavras que Jesus usa. Por exemplo, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas. O que significa isto? Significa que Jesus tira uma pessoa das trevas. Eu sou a porta. Quem entra por mim, entrará e sairá e achará pastagens. Em outras palavras, essa metáfora quer dizer que haverá libertação, vida nova. E isso é muito interessante. Ainda que eu continue fraco, ainda que eu continue tendo dificuldades de manter a minha palavra muitas vezes, ainda que eu fraqueje diante de Deus, escorregando em pecados que eu não gostaria mais de cometer, e isto todo ser humano tem, mas especialmente o cristão tem essa consciência, é somente no Evangelho de Cristo que o veredicto já foi dado. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a pessoa está transformada pelo Evangelho, não por conta de religião, mas por conta da ação do Espírito Santo no coração. Então, o veredicto é dado antes e as nossas ações não necessitam do veredicto. Por que é que elas não necessitam? Porque o veredicto foi dado antes das nossas ações. Então, Deus imputa sobre nós as ações perfeitas de Cristo como se fossem nossas. E a partir do instante em que nós somos cristãos, algo novo acontece. Tudo quanto a gente fizer será para a glória de Deus. Não será para a glória do nosso ego. Não será para a glória da nossa vida. Não adianta a gente fazer coisa boa para receber a recompensa aqui. Jesus Cristo disse que a gente deve investir o nosso tesouro nas coisas que permanecem. E as coisas que permanecem são o Evangelho de Jesus Cristo, as ações do Evangelho, depois de termos recebido o veredicto de que em Cristo Jesus nós fomos perdoados e nós fomos curados. Então, olha só, o apóstolo Paulo, quando falava aos romanos, ele coloca várias perguntas e dá para ver claramente que o veredicto já foi dado. Não é? Ele pergunta assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, e pela nossa vida, cuida de nós, nos ensina, trabalha a nosso favor, nos perdoa, nos disciplina, nos fortalece, quem é que vai ser contra nós? Qual força espiritual vai poder fazer alguma coisa se Deus é por nós? A segunda pergunta que ele faz é, se Deus, que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, pergunta, ele vai deixar de dar alguma coisa que a gente necessita? Então, nós precisamos confortar a nós mesmos com
as forças pessoais do nosso ego, nós precisamos defender a nossa causa diante dos acusadores. É claro que a gente precisa viver dentro de um ambiente de justiça, mas nós não temos que ficar assustados com aquilo que as pessoas nos fazem. Nós devemos sim estar preocupados em nos colocar nas mãos de Deus, agirmos com justiça sempre que necessário, mas também agirmos com misericórdia sempre que necessário, não nos deixando machucar facilmente pelas ofensas que nós recebemos, não nos deixando machucar pelas misérias que as pessoas enxergam ou enxergariam em nós. Pelo contrário, nós devemos nos lembrar que Deus não poupou seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós e vai nos dar tudo quanto nós precisamos, inclusive as questões que abençoam o nosso ego. A outra pergunta é: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Eu fico muito preocupado com isto. Eu preciso me justificar diante de você? Eu preciso me explicar diante de você? Ou eu posso dizer, não, eu preciso me explicar diante de Deus, porque é Deus quem me justifica. É Deus quem olha para as acusações feitas de qualquer lado, e é Ele quem me justifica, colocando todo o meu fardo sobre os ombros de Jesus Cristo. Ele faz uma outra pergunta. Ele diz: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que maravilha! Se as pessoas nos condenam, se a nossa vida, se a nossa avaliação nos condena, Deus não nos condena. É claro que nós temos que entender que Deus quer nossa santidade e que Deus vai usar de todos os expedientes possíveis justamente para trabalhar o nosso ego de maneira que nós confiemos unicamente nele e o nosso ego esteja satisfeito em Cristo Jesus. Mas nós precisamos nos lembrar de que há todo um empenho da Santa Trindade no sentido de que Cristo tenha vindo ao mundo em carne, Cristo tenha vindo para morrer pelos pecadores, Cristo tenha morrido pelos pecadores, mas Cristo tenha ressuscitado pelos pecadores a quem Deus está chamando para pertencer a Ele. Então, é maravilhoso a gente observar aqui que Paulo diz assim: olha, Cristo está à direita de Deus agora e o que Ele está fazendo é justamente interceder por nós. Então, ninguém precisa se defender de ninguém, no sentido da ofensa ao ego. É claro que nós precisamos viver dentro de um ambiente onde as pessoas sejam respeitadas nos seus direitos, e quando os nossos direitos são feridos, nós temos que ir atrás mesmo de uma solução. Mas não é a isso que o texto se refere. O texto se refere ao fato de que Deus está nos socorrendo, nos abençoando, tanto externa quanto internamente, tanto no presente quanto no futuro. Então, eu queria trazer aqui um raciocínio de Timothy Keller que me pareceu muito importante. Ele diz assim: você crê no Evangelho e talvez creia há muito tempo, mas, e é um mas com letras maiúsculas, todos os dias você se vê arrastado de volta para o tribunal. Sente que não vive como Paulo mostra. Você é sugado de volta ao tribunal. Tudo o que lhe digo é que temos de reviver o Evangelho cada vez que orarmos.
temos de revivê-lo sempre que vamos à igreja. Temos de reviver o Evangelho a todo instante e perguntar a nós mesmos por que estamos no tribunal. Ali não é mais o nosso lugar, o julgamento acabou, o veredicto foi proferido. Então, eu queria lembrar uma fala do apóstolo Paulo a respeito disto. Nós não precisamos ir mais ao tribunal do juízo das pessoas ou do juízo de nós mesmos. Paulo lembra aos Gálatas que quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, e portanto inclui certamente o ego humano, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Então, como é que a gente vê um ego ser transformado? A gente vê um ego ser transformado quando a nossa vida para de se preocupar com as coisas que são daqui, dos juízos que as pessoas proferem contra a gente, para nos atentarmos, para observarmos, para vivermos em sintonia com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, além de trabalhar o nosso ego e de amadurecer o nosso ego de um jeito apropriado, ele vai nos proporcionar a vida eterna. Quem aceita a Cristo talvez possa imaginar que ter aceitado a Cristo basta, o ego está resolvido. Não, o ego não está resolvido porque ele ainda convive com uma natureza falha, finita, falível. Uma bela ideia de reforço a respeito disso, é um acréscimo que eu faço aqui à obra de Timothy Keller, é justamente a necessidade constante do ego satisfeito em Cristo. Quando uma pessoa aprende a confiar em Cristo e a confiar seu ego a Jesus Cristo, naturalmente esta pessoa acaba crescendo nesse conhecimento e nesse relacionamento. O apóstolo Paulo, então, ao conversar com os coríntios, ao escrever para eles, ele nos diz nesta passagem uma coisa muito importante. Nós vamos ter, apesar de ser salvos e já não termos mais nenhuma condenação, o veredicto já foi dado antes das nossas ações, nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Esta passagem não indica que nós seremos absolvidos ou condenados, mas significa que nós receberemos um presente positivo ou um presente negativo, no sentido do galardão, no sentido da recompensa das nossas ações, não do veredicto. O veredicto foi dado antes. As nossas ações vieram em consequência da nossa libertação. Mas nós temos que continuamente colocar o nosso ego no ministério de Deus, na obra de Deus. Nós temos que pensar que agora nós não somos de nós mesmos, não é? E o apóstolo entendeu isso. Então eu digo a vocês, ao finalizar este vídeo, que o segredo de Paulo com respeito ao ego transformado dele, em que ele já não tinha mais a preocupação de ser avaliado pelos coríntios, nem de ser avaliado por si mesmo, nem acreditar na sua própria consciência, mas depender exclusivamente da avaliação de Jesus Cristo e a avaliação de Deus. Olha o que ele diz aos Filipenses. Acho muito importante encerrar esse vídeo com esta fala dele. Paulo dizia: eu pensava que essas coisas,
as coisas do meu passado. Eu era hebreu de hebreus, nascido da tribo de Benjamim, nascido judeu, fui fariseu boa parte da minha vida, fui exemplar no meu comportamento. Eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. O grande esforço do cristão não é o de nutrir o seu ego com os seus pensamentos, com suas avaliações, com seus achismos, mas o grande mérito do crente é justamente buscar que Cristo ocupe o seu ego, a fim de que essa pessoa seja encontrada em Cristo Jesus. Paulo fez essa troca. Eu deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e ser nele encontrado. Olha o que ele diz em seguida: não conto mais com minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Eu creio que Deus me declarou justo. Eu creio que o meu ego ainda falha demais, mas em vez de alimentá-lo com um vazio, além de me esforçar para me justificar diante das pessoas, eu não vou fazer isso mais. Eu vou entregar a Cristo o meu coração e eu vou me disponibilizar para Cristo, eu vou me oferecer a Cristo para que nos meus embates, nas minhas lutas, Ele me traga paz, Ele me traga sabedoria, Ele me traga consolo, Ele me traga capacidade para viver sem me importar, sem me envolver, sem me desgastar com aquilo que efetivamente não procede dele, seja da parte dos outros, seja da minha própria parte, seja da parte da minha consciência. O que me importa é que quem me avalia é o Senhor, e em Cristo Jesus o meu ego está abençoado e satisfeito.